Então, estamos novamente aqui no canal para fazer mais um estudo para o nosso curso de filosofia, curso avançado em filosofia, tá? Então, desde já quero convidar você a se inscrever no nosso canal de ensino teológico, né, que é o canal Refúgio Teológico, tá? Caso você não conheça, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, pois é um canal voltado muito para a educação, para a cultura, para coisas atuais, um canal que se preocupa também com a história, né? Então hoje nós vamos estudar uma questão sobre o que é filosofia. Então, se você não acompanha a primeira aula, eu recomendo que você acompanhe, dê uma olhadinha no nosso canal, porque vai ser muito bom. Vai ser um curso que vai durar um ano. E se você quiser saber mais sobre como adquirir a questão do certificado, as provas, as avaliações, né, o que deve ser feito, você entra em contato pelo nosso WhatsApp, tá? Que é 8870-9867, certo? Então a gente vai escutar vocês, então a gente vai poder trabalhar. Então, como já foi dito, nós vamos hoje tentar responder o que vem a ser filosofia, né? A princípio de tudo, ela se torna uma ciência humana, né? Uma ciência que está em outras ciências. Veja que coisa curiosa. É uma ciência que está em outras ciências, né? Alguns dizem que ela foi a primeira ciência, né? Ou mãe da ciência, né? A filosofia, de fato, ela é utilizada por todas as pessoas, membros de seitas, de igrejas, política, em toda a sociedade, em toda a civilização, né? Em que o pensamento racional começou a buscar uma sistematização das coisas. Então a filosofia é utilizada indiretamente por diversos grupos e por diversas pessoas, tá? Qualquer etnia, raça, credo usa a filosofia. Qualquer povo que estiver aí ao redor do mundo utiliza a filosofia, tá bom? Então, certo? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Augusto, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo, tá bom? A nossa live, tá bom? Então, essa live é a segunda live, a segunda aula do curso de filosofia, tá bom? É um curso que tem o prisma, a ótica cristã, tá? Então, nós iremos estudar filósofos ateus, céticos, certo? Mas não iremos ser catequizados por eles, como ocorre nas universidades, né? Vamos examinar tudo e extrair o que é bom, útil para o viver em sociedade. Então, e será que nós podemos responder o que vem a ser filosofia? Uma palavra e uma pergunta tão aparentemente simples que denotaria uma resposta simples ou fácil, mas a filosofia em si percorre a história, tá? E é muito difícil se definir o que vem a ser ou conceituar o termo filosofia, mas isso não é impossível, tá bom? Eu hoje vou propor a nós, tá? Quem quiser entrar no curso, é obrigatório estudar e fazer a leitura do livro O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder, tá bom? E é justamente nesse livro que nós iremos pesquisar. É um livro de filosofia, obviamente, mas com a linguagem romanceada. É uma história, tá bom? Que vai nos ajudar ou ajudar-nos a compreender o que vem a ser filosofia, o seu papel, a sua finalidade, a sua utilidade para as pessoas, tá? Mesmo que você não consiga entender o que é filosofia, você utiliza a filosofia, entendeu? Então eu vou propor a nós dar uma olhadinha nesse livro. Eu vou enviar para quem está no nosso curso em PDF, tá certo? Em PDF esse livro, O Mundo de Sofia, tá certo? E nesse livro nós iremos fazer bastante consulta, tá?
Não iremos, obviamente, nos deter apenas nessa informação, nessa fonte de informação, tá? Pois o conteúdo do curso é um conteúdo rico, pois busca e apresenta a vocês outros materiais filosóficos, tá? Mas também isso nos ajuda a refletir, tá? A fazer uma análise, certo? Bem, eu fiz aqui uma pequena observação no livro, tá certo? Que eu vou compartilhar com vocês para tentar ir junto com vocês responder o que é filosofia. E obviamente eu quero deixar bem nítido que a filosofia em si não é anticristã, não é algo demoníaco, né? Não é algo que é antibíblico, não. A filosofia serve à teologia. Nós iremos ver, tá? Quando eu estiver trabalhando as divisões da filosofia com vocês na história, principalmente na patrística, tá? E um pouco na escolástica, tá certo? Onde a filosofia foi muito utilizada para defender as verdades da fé cristã de uma forma racional, de uma forma científica, entre aspas, tá? Então a filosofia tem muita serventia para a igreja, né? E é uma forma também de examinar que tipo de fé nós temos atualmente e que tipo de igreja nós temos. Então é muito interessante estudar, portanto, filosofia, tá? Esse vídeo também vai estar no nosso canal Refúgio Teológico, tá? E eu peço a você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe para nos ajudar, tá bom? Estamos quase em torno de 600 inscritos, queremos mais inscritos, né? Para ter mais relevância, né, no YouTube e assim por diante, tá certo? Bem, aqui no livro O Mundo de Sofia, tá? Eu vou enviar para quem está no nosso curso em PDF. Sofia Amudecem é o nome da personagem principal. A primeira narrativa, o primeiro contato que você tem com esse personagem e com a história é que ela está falando sobre robôs. O que isso tem a ver? Alguém falar sobre robôs? Tem a ver com tecnologia, tem a ver com avanço tecnológico, tem a ver com o desenvolvimento da sociedade para o melhoramento da inteligência artificial, né? Então, robôs provavelmente fala também de uma cidade fictícia, tá bom? Então, eu estou ao mesmo tempo que estou apresentando o personagem, a narrativa, algum conteúdo, alguma frase, alguma pergunta do livro, eu estou interpretando para você entender o livro O Mundo de Sofia, tá bom? Para a gente tentar responder. Ainda talvez hoje não vá dar, eu acredito, o que é filosofia, tá certo? Então, existe uma amiga de Sofia que é Jurun. E enquanto Sofia respondia, falava sobre robôs, Jurun dizia que o cérebro humano era como um computador sofisticado. Então, o que a gente pode pensar aqui é que as duas pessoas, os dois personagens, estão introduzindo sutilmente, de uma forma muito rápida, pois a narrativa não vai trabalhar a questão de robôs, inteligência artificial, mas essa questão de robôs e de inteligência artificial tem tudo a ver com a filosofia da mente. A filosofia da mente estuda bastante esse tipo de temática. Inclusive eu tenho aqui uma revista, bom aqui, ó, para vocês, Filosofia da Mente, Enigmas da Consciência da Filosofia da Mente. Então, veja como acontece. Tanto aqui, tá? Filosofia Especial Revista, quanto na história do livro O Mundo de Sofia, ao discorrer, ao conversar sobre robôs, a inteligência artificial, estamos conversando sobre o que é a mente. O que é a mente? O que é a consciência? Você sabia que para os estudiosos da neurociência, que estudam a mente e tudo mais, eles acreditam que a consciência humana não é algo que está dentro do cérebro, e sim fora do cérebro, tá? Está fora da caixa craniana. Veja que interessante. Então, isso nos leva a ir para um outro caminho da filosofia da mente. Então, as duas personagens estão aí desenvolvendo isso.
Então, para você, o que seria a mente humana, né? A consciência humana? Seria algo fácil de reproduzir, de imitar por robôs, por inteligência artificial? Será que isso poderia acontecer em um mundo futuro? Será que a consciência humana poderia sair e viver em outro corpo? Existe a conjectura, a possibilidade de retirar a mente humana do cérebro, tá, e colocar em um recipiente, né? Isso é apenas uma suposição, tá? Baseado no que vem a ser o conceito de mente, né, de consciência. Então, robôs e inteligência artificial já começa a nos acordar para um grande debate que envolve, inclusive, as noções de ética, se isso seria certo ou errado, em que nível também poderia ser pensado nisso. Bem, tem uma pergunta no livro que diz assim: o homem não deveria ser mais que uma máquina? Então, se o ser humano fosse apenas um produto material da sua própria casualidade, como querem os darwinistas, os evolucionistas, né? Um produto da matéria, seríamos apenas uma máquina biológica, tá? Alguns pesquisadores da biologia que admitem a evolução como uma proposta científica, o qual nunca foi, acreditam que, por ser uma máquina biológica, o ser humano estaria no mesmo patamar de uma planta, de um animal qualquer, teria a dignidade que ele tem hoje em dia. Então, seria o ser humano uma máquina que poderia aí ser descartada a qualquer momento? O que vocês acham? Então, são perguntas que o escritor vai introduzindo nos personagens para a gente pensar, não para a gente ficar somente olhando os personagens conversando entre si sobre questões interessantes, tá? E para os personagens, questões fundamentais, diferentemente do que ocorre na nossa sociedade. Conversar sobre robôs, conversar sobre inteligência artificial, se o ser humano poderia ser apenas uma máquina, isso basicamente não é o que se vende nos jornais e nem na revista, tá? E não é fácil de se encontrar em ônibus pessoas conversando a respeito disso, entendeu? Então aqui há um nível de consciência filosófica muito grande, no qual a nossa sociedade não está apta ou não deseja pensar dessa forma, tá certo? Numa carta recebida com apenas uma folha, e na folha estava escrito: quem é você? Então o que acontece? Sofia, a Mundesen, recebe uma carta misteriosa, e nessa carta, dirigida à personagem, existe uma pergunta extremamente difícil que faz parte da filosofia da mente, tá? Como eu já falei para vocês aqui muito rapidamente. E na filosofia da mente se preocupa em saber quem é você de fato, né? Apenas um personagem que cumpre esse papel social e econômico, ou algo mais? Então, quem é você? Você já parou para pensar de fato que tipo ou quem é você de fato? E o que é o ser? O que é o homem? O que é o ser humano? Tá? Aí no livro tem assim: Sofia falou: eu estou no mundo agora e pensou, mas um dia terei partido. Existiria vida após a morte? Veja que a personagem começa a refletir sobre quem é você, quem sou eu, quem é Sofia, e ela começa a meio que trabalhar o método cartesiano, entende? Tá? E estabelecer a sua existência como fonte verdadeira para se refletir o mundo, e daí fazer seus questionamentos a respeito se existiria vida após a morte. Ela está perguntando a si própria sobre diversas perguntas, tá bom?
Então ela tinha um gato. O gato também não tinha a menor ideia de como responder essa pergunta. Então ela consegue agora, ao entender que está no mundo e assim diferenciar de outros seres, consegue entender que esses outros seres, animais, plantas, pedras, jamais seriam capazes de responder a essa pergunta, pois eles próprios não conseguem fazer as perguntas se seria vida após a morte. Não seria injusto que a vida terminasse assim? Então, se a Sofia acredita que tudo se acaba após a morte, ela pergunta: seria injusto uma vida que se findasse dessa forma? Então ela introduz o conceito do que é justo. Então, o que é justo? Então, essas coisas acontecem no livro O Mundo de Sofia para introduzir na mente do leitor aquela atitude filosófica que eu falei semana passada. Eu acho que faltou falar umas outras coisas, mas na terceira aula a gente vai retomar e vai esmiuçar essas questões todas, entendeu? Então, parada na trilha de pedriscos, em meio ao jardim, ela se pôs a pensar e, desconfiada, tentou se concentrar no fato de existir agora, hoje, né, caso atual, esquecendo que um dia deixaria de estar ali, mas isso era de todo impossível. Assim que pensava na sua existência, automaticamente imaginava que sua vida teria um fim. Ao mesmo tempo, ocorria o contrário. O primeiro, ela teve uma forte sensação de que um dia deixaria de existir, e logo percebeu que quão infindavelmente maravilhosa é a vida. Então, ocorre na personagem Sofia algumas coisas super importantes. Primeiro, ela começa a interrogar-se em saber quem é Sofia, quem é você, né? Se preocupa em estabelecer que existe de fato no mundo real. Se preocupa depois em saber se existe vida após a morte. E se não existisse, seria injusto morrer, pois não se tem continuidade. E depois ela começa a perceber que se a vida acaba, deixa de existir para sempre, isso na concepção dela, algo que deveria ser objeto de estudo para compreender a dignidade da vida humana, tá? E ao mesmo tempo ver que a vida humana também deveria continuar mesmo após a morte. Então ela está aí valorizando a vida humana, tá? Em detrimento a algumas outras ideias que dizem que o ser humano deixa de existir após a morte. Diz que não. Então a vida humana era muito interessante, muito maravilhosa, e deveria sim ter continuidade, ainda que o corpo humano deixasse de existir aqui na Terra. Veja que existe uma preocupação até mesmo metafísica desse instante em que ela começa a refletir a respeito do seu papel no mundo, né? Então ela se preocupa por questões metafísicas, no qual de certa forma que cabe a teologia, a religião, tá, responder, mas ela se preocupa com algo vital. E hoje em dia, será que as pessoas estão procurando se preocupar com essas perguntas? Tá? Eu acredito que não. As pessoas nem sequer se interessam em perguntar, quanto mais em buscar respostas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, alguma pergunta no nosso chat, tá? Deixa eu ver aqui. Então, boa tarde, Tudo Santos, tá? É o Facebook aqui, tá? Todos assistindo e acompanhando, bem-vindo aí ao nosso canal, tá bom? Bem, então a gente está estudando aqui, fazendo uma introdução a respeito do livro O Mundo de Sofia, tá? Então, explicando e demonstrando passagens dentro da literatura do Mundo de Sofia, quem é essa pessoa, o que tá fazendo, quais são as suas perguntas,
e o que isso tem a ver e o que também não tem a ver com o mundo atual, com a nossa sociedade. Esse livro é interessante porque faz a gente tentar buscar novamente as perguntas que sempre se faziam, mas que hoje não se faz muito, tá bom? Então, Sofia recebe essa primeira carta, uma carta misteriosa, que ela também vai se preocupar e querer saber quem está enviando essa carta, tá? Porque é algo sobrenatural, certo? Depois de todo esse processo que ela tenta resolver e que não é fácil, o qual a filosofia é capaz, entre aspas, de responder quem é a pessoa, se existe vida após a morte, a vida é justa, a vida é injusta, tá certo? Porque os animais não conseguem responder essas perguntas, somos diferentes, tá? Então a filosofia ela começa a se desvendar diante de Sofia, né? E lembrando que Sofia é a palavra grega que deriva-se da palavra filosofia. Lembre-se disso, porque a palavra filosofia é a união de duas palavras, philo e sofia, tá? Amor ou busca, o amante da sabedoria, tá? Philos, tá certo? Então Sofia é a personagem principal, no qual ela própria vai buscar e se tornar uma filósofa e tomar uma atitude filosófica. Então nós estamos já entrando nesse cenário e mergulhando, tá? Como Alice no País das Maravilhas, né? Também é outro livro fantástico que fala sobre a filosofia também. Depois disso, ela vai receber um outro livro, uma outra carta, tá? E com uma pergunta extremamente, parece que pior do que a primeira. Se a primeira era difícil, essa segunda pergunta é extremamente terrível. Ela vai assim perder a cabeça querendo saber de fato, tá? E que pergunta seria essa que incomodou muito Sofia? A primeira ainda estava fervendo na mente de Sofia, e a segunda que vai explodir a barraca, a casa, a estrutura emocional, psicológica, né, e social de Sofia. Que pergunta seria essa? A pergunta é dessa segunda carta que ela recebe misteriosamente. Até agora ninguém sabe que carta é essa, de onde veio, quem está mandando. Bem, diz assim: de onde veio o mundo? Perguntava o bilhete que Sofia tinha acabado de receber. Aí, não faço a menor ideia, pensa Sofia. De onde veio o universo, o cosmos, tá? De onde veio os planetas, as galáxias, as constelações, os meteoros, tá? De onde veio essa complexidade incrível, tá? De onde veio tudo isso? De onde veio toda essa organização, todo esse design? De onde veio? Sofia, como uma criança comum, não sabe exatamente responder a essa pergunta de teor muito científica, muito racional, tá certo? Então Sofia achou que a pergunta era importante, tá? Uma pergunta importante a ser respondida. Sofia achou que não era possível estar neste mundo sem se perguntar de onde ele vinha. Aí ela começa a fazer uma reflexão, tá? Ela começa a refletir sobre a sua existência no mundo material. Ela compreende que a princípio, que é Sofia. Depois ela tenta, ao tentar responder de onde veio o mundo, tá? De onde veio o mundo, ela começa a entender que não é possível estar neste mundo sem se perguntar de onde ele vinha, de onde o mundo vinha. Então, uma pessoa que tem uma atitude filosófica, ela começa a querer saber por que está no mundo e de onde esse mundo veio. Aí, deixe-me dizer uma coisa particular para você. Temos pelo menos várias interpretações, mas as duas principais que se chocam muito é a visão ateísta, tá, do mundo, pois
responder essa pergunta, se fosse uma visão ateísta, o mundo veio de uma evolução, de um Big Bang, que é o decorrer de bilhões e bilhões de anos. A matéria, de forma desorganizada, sem inteligência, criou tudo isso que a gente vê, tá? E por outro lado, nós temos a cosmovisão cristã ou teísta, tá? Que diz que o universo veio, tá, da construção de um Deus todo-poderoso, santo, perfeito e bom, do qual criou tudo e todas as coisas, inclusive o ser humano, sem a evolução, tá certo? Fecha aspas. Então, essas duas visões são as que hoje em dia estão a todo vapor, tá? Mas no curso de filosofia avançado, nós somos adeptos ao teísmo, né? A visão de que o mundo, o cosmo, tá? Os planetas, que é redondo, tá? Foi criado por Deus, tá? E isso representa a sua complexidade. Se o cosmo fosse menos do que isso, Deus seria um ser ainda que precisaria de mais sabedoria. E o cosmo é tão infinito, tá? Porque vai representar o seu grau de conhecimento. Quanto mais a gente conhece sobre o planeta Terra, nos falta conhecer sobre o planeta Marte, nos falta conhecer sobre o planeta Júpiter, e assim por diante. Então sempre vai existir na estrutura do cosmos níveis de conhecimento, tá? Menos do que isso, se a Terra fosse, como a turma tá hoje em dia aí debatendo, mas se acabou esse jogo, se a Terra fosse uma pizza, né, uma plana, Deus seria muito previsível, fraco intelectualmente. Então isso a gente não admite, tá bom? Enfim, as cartas que Sofia recebia provocavam dentro da sua consciência algo que deve provocar em qualquer pessoa que goste de filosofia ou que faz o curso de filosofia. Então, dessa atitude que ela vai ter, ela vai se esconder, ela vai procurar um refúgio, tá? E desse refúgio, as traduções podem ser caverna ou cabana, tá? Então ela vai para o esconderijo. Parece que toda criança gosta de um esconderijo, né? Toda criança gosta de um esconderijo debaixo da cama, atrás do armário. Não é interessante? Inclusive, as crônicas de Nárnia, né? Então a gente está trabalhando literatura filosófica, tá? E ao mesmo tempo até uma literatura teológica, que é as crônicas de Nárnia, escrita pelo ex-ateu C.S. Lewis. 3 crianças se escondem, ou correm, ou vão ao guarda-roupa. Tá? Diz que o guarda-roupa existe um portal dimensional que transporta para o mundo de Nárnia. Então parece que as crianças realmente gostam de ter um esconderijo, ter um refúgio, uma fortaleza para refletir. Aí eu pergunto a você que me assiste, que está participando desse curso pela primeira vez ou depois, que esconderijo você tem? Qual tipo de esconderijo você tem hoje em dia? Seria Deus? Seria uma estátua de algum santo? Ou um estudo? Será algo interior seu? Né? Ou você próprio ser o seu próprio esconderijo? Né? Os seus sonhos, tá? Então é interessante ver que existe relação da literatura do livro O Mundo de Sofia com a nossa realidade também, entendeu? Então as perguntas filosóficas, ou a filosofia em si, ela deve provocar em qualquer pessoa uma atitude filosófica para que essa pessoa saia do seu apego e passe a ir para um esconderijo, para uma fortaleza, para refletir a respeito de perguntas muito mais complexas, do qual ela tentou responder logo de início. Infelizmente, deixa eu ver aqui. Infelizmente, o livro, de certa forma, ataca a concepção teísta, tá? Mas isso aí te deixa passar, porque vai dizer que
o jardim do Éden era apenas um mito da criação. Assim, a filosofia, ela não vai procurar provar, tá? Nenhuma filosofia provar algo. Ela pode até comprovar, mas geralmente ela vai contestar, vai interrogar, vai questionar, vai perguntar cada vez mais a respeito de algo. Aqui, no livro que você vai, ao ter ou comprar, você vai ver que o mito da criação é visto como Éden e não como evolução, tá? Aí existem depois outras perguntas como: de onde vem o mundo? De onde vem o universo? Algo poderia ser eterno? O universo tinha, de algum modo, que ter surgido a partir de alguma coisa? Algo teria que ter surgido a partir do nada? Então, o livro vai construindo diversas perguntas importantes, mas que não nos cansa, tá certo? Aqui nós temos, eu destaco aqui a seguinte expressão: podia muito bem lidar com a ideia de Deus. Então Sofia poderia acreditar que Deus existia, tá? Isso é uma possibilidade matemática. Isso é uma possibilidade matemática, tá? De acreditar em Deus, que havia criado o mundo e o universo. Mas quanto ao próprio Deus, aí existe essa pergunta muito fraca, muito comum e superficial, que geralmente é com pessoas que estão em desequilíbrio, tá, cognitivo, ou por influências externas, admitem que Deus existe, mas ao mesmo tempo algum tipo de pensamento vem dizer: e como é que esse Deus existe? Muitos filósofos cristãos, pesquisadores cristãos, já responderam essa pergunta de uma forma muito perfeita. Deus não poderia ser criado, em primeiro lugar, porque não é a criatura, é muito diferente de criatura para criador. Segundo, Deus não é produto da matéria. Nós somos produto de matéria, portanto somos criação. Ao interrogar ou ao perguntar por que Deus existe e se ele foi criado, isso é mais uma pergunta de teor que advém dos postulados de Sigmund Freud. Recentemente eu tenho falado sobre ele em alguns vídeos, então sempre acompanhe nossas lives, porque assim você compreende um ponto com outro ponto, tá certo? Então aqui é pra gente pensar, tá bom? Eu não vou ficar aqui parando e ficar respondendo. Eu posso explicar, mas aqui é pra gente pensar. Como se fosse, imagine que você fosse Sofia, tá? Se você é mulher, imagine que você como mulher fosse Sofia, e você como homem fosse um outro personagem, tá? Aí, mas que ambos pudessem responder essas perguntas, tá certo? Ou ser impactados com isso. Então, Deus havia criado a si mesmo do nada. De novo, algo dentro dela rejeitava aquilo. Ou seja, Sofia rejeita a ideia de que Deus foi criado, mas aceitava que Deus existe no caso. Apesar de Deus conseguir criar um homem atrás do outro, ele jamais conseguiria criar a si mesmo antes de ter se tornado um ser capaz de criar o outro. Logo, só restava uma possibilidade: Deus sempre existiu. Perfeito. Sofia não era religiosa até então, não era teóloga, não era filósofa até então. Responde assim de uma forma muito perfeita que Deus sempre existiu. Ou seja, Deus é eterno. A própria eternidade não é eterna, somente Deus é eterno. Mas essa possibilidade era já afastada. A leitura do livro O Mundo de Sofia é construída não para ser um livro de religião, ok? Mas para ser um livro de literatura filosófica. Então, vai realmente se afastar dessa ideia. Não porque refutou a existência de Deus, tá? Não entenda dessa forma. Ela não refuta a existência de Deus, e por não conseguir se condicionar a isso, ela decide, como a maioria das pessoas, decide se afastar,
tá? E levar um caminho sem Deus, diferente, certo? Tudo que existia tinha que ter tido um começo, tá? Então tudo que é contingente, a gente que é filósofo, a gente usa muito o termo contingentes, tá? O que é contingente? Contingente é uma palavra que é para aquilo que está dentro do espaço-tempo, tá? É o contingente, tá? Então tudo que é contingente tem começo, meio e fim, tá? Vamos ver aqui no chat se tem alguma pergunta, certo? Só vou interromper aqui o raciocínio. Tem uma pergunta. Cadê? Professor, já que o senhor falou sobre o cosmos, eu queria saber se houve um mundo anterior a esse nosso, baseado em Gênesis capítulo 1. Essa é uma pergunta. Aí tem aqui, são os agnósticos. Então, que é a ideia de criação. A criação, ela começa com os anjos, tá? Existe a criação dos anjos, querubins, serafins, arcanjos, tronos, potestades. É a primeira criação. Dentro da angiologia, estudo dos anjos, e da demonologia também, esses anjos têm alguns desses anjos têm um formato de ser parecido com o homem, tá? Estrutura humana. Já outros anjos têm semelhança, não que sejam, tem uma semelhança a um simbólico a animais, tá? Por exemplo, o anjo que caiu, que foi tentado em Eva, ele é visto, tá, como uma serpente, tá? Não era uma serpente que foi caminhando e começou com Eva, não era uma serpente. Algumas pessoas acham que foi uma serpente que estava gesticulando, tá? Não era uma serpente, era um ser espiritual caído que tinha a aparência de uma serpente, tá certo? E que lá na frente essa serpente ela ganha outros detalhes. Essa serpente é vista agora como um dragão, certo? Então há algumas classes ou castas de anjos dentro da primeira criação vistas semelhantes a animais, tá? E depois disso aí, esses seres são os seres espirituais, tá bom? Invisíveis. Após isso, Deus vai criar a matéria, tá? O espaço-tempo, o cosmos, o nosso mundo, né? O nosso universo, o nosso cosmos, tá certo? Então, não é que existe algo anterior ao nosso, tá? Ele segue uma sequência. Termina de criar os anjos e cria o planeta, tá? A nossa Terra, o nosso corpo, tá? Então tipo, aqui o tempo é outro, tá certo? Então a gente pode dizer assim que houve outro tempo, né? Aqui o tempo é o nosso tempo que a gente conhece, né? De horas, de dias, de meses, tá certo? Pronto. Então não existe um mundo antes desse mundo nosso, mundo como o nosso, da Terra, com gases, com atmosfera. Existe alguma vertente da teologia que diz que houve sim, tá? Dizem que esse mundo foi destruído por Lúcifer, tá? Que destruiu os primeiros seres humanos. Isso não é bíblico. Eles dizem que existe um mundo antes do nosso, e dentro com a Terra. Mas eu estou dizendo que não existe, porque só existe uma única Terra, tá certo? Que é a nossa. Aqui são os agnósticos. Eu acho que você está perguntando quem são os agnósticos. Os agnósticos são pessoas que não conseguem dar um veredito final e responder, por exemplo, se Deus existe. Tem o ateu, que diz que Deus não existe, ponto final. Tem o teísta, que diz que Deus existe, ponto final. E tem o agnóstico. E tem o agnóstico que nem sabe responder se Deus existe ou se Deus não existe. Ele fica nos dois termos, tá? Ele não consegue chegar à conclusão, tá certo? Obrigado pela pergunta. Deixa eu ver aqui. Ter surgido. Então a gente vai voltar aqui, tá?
quem teria arrancado Sofia do seu cotidiano e teria posto diante dos grandes enigmas do universo. Então, o que tem arrancado você da sua vida comum, tá? Para se preocupar com questões que pessoas que não se preocupam. Quem faz filosofia, quem gosta de filosofia, se preocupa em responder ou em perguntar perguntas e buscar respostas que ninguém quer saber. Mas essas perguntas e essas respostas são fundamentais, tá certo? Então, o que tem desarrancado disso? Eu acredito que deve ser a atitude filosófica. E o que teria posto diante dos grandes enigmas do universo? A única coisa de que necessitamos para sermos filósofos é a capacidade de nos admirarmos com as coisas. Então, a partir do momento que a gente consegue admirar o cosmos, a estrutura vegetal, o reino das plantas, o reino dos animais, a gente começa a filosofar o reino dos homens e tudo mais. Então Sofia sentiu algo que jamais experimentara. Tanto na escola como em toda parte, as pessoas estavam ocupadas com coisas pequenas e ordinárias, coisas superficiais, inúteis, entre aspas. Então as pessoas hoje em dia realmente se preocupam com coisas que não valem a pena. Por exemplo, futebol. Veja só, eu não estou sendo contra o futebol não, tá? Ok? Mas são coisas que, gente, você vai parar 2 horas da sua vida para assistir futebol, entendeu? São coisas superficiais. O mundo de Sofia nos faz a gente refletir sobre isso, entendeu? É sobre isso que está acontecendo com Sofia e com a gente nesse exato momento. Então a gente tem que parar nosso tempo, ou buscar o tempo para coisas úteis, até descansando. O seu descanso tem que ser produtivo. Veja aí, você não pode ficar assim, ó, entendeu? Você tem que ser uma coisa produtiva. Mas havia questões maiores, tá? E mais difíceis, cujas respostas eram mais importantes do que as matérias comuns da escola. Então, Sofia, na história, tá, de Sofia, do livro O Mundo de Sofia, ela percebe que dentro da sua vida, muita coisa ocupava a sua vida, e essas coisas eram desnecessárias, porque havia coisas muito importantes para ela analisar. E essas coisas importantes era, obviamente, a filosofia, porque para Sofia, a filosofia era a principal questão da sua própria vida. Ela, depois que recebe as cartas, ela começa a perceber isso. Se ela não tivesse as cartas, nem tivesse entrado em contato com as perguntas, jamais ela ia concluir isso. De qualquer forma, Sofia achava que era mais importante refletir sobre eras do que decorar a conjugação dos verbos irregulares. Eita, isso aqui é complicado, hein? Isso aqui vai para você que gosta de português, de linguística, essa parte aí. Então Sofia vai se chatear com o português, porque para Sofia português não era importante. Mas na verdade, em português, as ciências humanas são importantes, né? Toda ciência é importante, toda ciência, tá? Aqui é história, tá? Tem coisas que a gente tem que realmente entender como história, e outras a gente tem que parar e dizer, ó, isso aqui realmente é ok. Então, Sofia recebe a primeira carta, recebe a segunda carta, e eu vou finalizar esse vídeo falando sobre a terceira carta misteriosa de Sofia. Quem será? Quem você imagina que isso é? Quem está enviando essas cartas para Sofia? E por que ele está fazendo perguntas tão gratosas, tão sinistras, tão perturbadoras? Se você chamar para uma pessoa hoje, acabar de assistir esse vídeo, ou conversar com um amigo, com uma amiga, chegar assim, boa tarde, boa noite, será? Quem é você? Você vai ficar assustado
Bateu um susto. Oxê, eu sou Cicrano, eu sou Beltrano, eu sou tal pessoa, tá? Mas quem é você? Pergunta de novo pra essa pessoa, a pessoa tá sem resposta. Por quê? Porque ela não chegou à atitude filosófica, ela não chegou a conhecer a si mesmo, tá? Faça essa pergunta, você vai perceber uma reação muito interessante das pessoas. O impacto que essa pergunta faz é tão grande que as pessoas ficam sem responder. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, tá? Eu tentei concluir esse vídeo. Isso. Agnóstico. Agnóstico é teísta. Agnóstico. Teísta. Agnóstico. Ateísta. Não. O agnóstico já é a pessoa, tá? O agnóstico não é ateísta e não é teísta. O agnóstico não sabe responder se, por exemplo, Deus existe, tá? O teísta não é teísta e nem é agnóstico. O teísta tem uma posição contrária ao agnóstico e ao teísta, porque você botou agnóstico ateísta e agnóstico teísta. Essa comparação tá imprecisa. Tá imprecisa. A última é gnóstico teísta, tá certo, porque gnose é a ideia da palavra grega de conhecimento, né? Teísta é a gnose, tá? Então ele conhece, ele consegue comprovar por meio de argumentações, tá? Então o teísta, tá? Então não existe teísta agnóstico e nem agnóstico teísta, tá? Do mesmo modo, não existe agnóstico teísta e nem ateísta agnóstico, tá certo? Depois que terminar essa live, eu vou pôr por escrito, tá? Pra você ver, certo? São muitos nomes, meio confuso. Só se acostuma depois de muito tempo. É meio confuso, realmente, tá bom? Desculpa que eu tô um pouco meio gripado. Aí fica meio estranho, né? Pronto, na última carta que vai concluir esse estudo de hoje, tá certo? Sofia recebe uma nova carta. No verso, leia assim: curso de filosofia, manuseie com cuidado. Aí dessa carta, que a terceira carta que ela recebe, aí tem o texto que Sofia está vendo, né? Querida Sofia, os homens têm tanto tempo deixa eu ver aqui. Os homens têm gostos diferentes, tá? Alguns colecionam moedas ou selos antigos, outros se ocupam de trabalhos manuais, outros ainda aproveitam a maior parte do seu tempo livre para praticar um determinado esporte. Muitos também gostam de ler, mas existem grandes diferenças entre leituras. Alguns somente leem jornais ou revistas em quadrinhos, outros gostam de ler romances. O mundo de Sofia é um livro de romance, tá? Romance filosófico. Enquanto outros preferem livros sobre assuntos diversos, como astronomia, vida selvagem ou descobertas tecnológicas. Se me interesso por cavalos ou pedras preciosas, não posso pretender que os outros tenham os mesmos interesses, tá? Então, pessoas que têm outros interesses, isso eu tenho que respeitar, tá? Tem pessoas que não querem saber nada de filosofia, tá? Tá certo? Deixa eu só... deixa eu ver aqui... Pronto, achei. Tá. Aí, tá certo? Se acompanham com entusiasmo as transmissões disponíveis pela TV, devo considerar o fato de que as pessoas podem deixar isso entediante. Mas não existe algo que interessa todo mundo. Não existe alguma coisa que afeta a todos, independente de quem sejam ou de onde vivam. Sim, e é dessas perguntas que trata-se desse curso, tá? Então, muito obrigado
A gente termina por aqui essa segunda aula de filosofia. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso vídeo e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Estou vendo a possibilidade da continuidade amanhã, no domingo, tá? Ao nosso curso de filosofia e outros cursos, tá bom? Um abraço e obrigado pela atenção e a sua participação.